É oficial. O ano de 2016 está tentando me matar. Mais um desses e eu não chego a 2017. Não é esse caso aqui, viu? A gente vai brigar, viu? Então pronto. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando que promete briga. Porque o filme da semana, Anjos da Noite, Guerras de Sangue. Aqui a gente volta a acompanhar a Celine, que tá fugindo tanto dos clãs dos Lycans, dos vampiros. E ela é recrutada mais uma vez pelos vampiros, recebe perdão, para que ela possa treinar os jovens recrutas para criar um exército forte o suficiente para enfrentar os Lycans, que agora tem uma nova liderança, que é o Marius, e transformou eles num exército muito superior. Gil, o que você achou do filme? Assim, cara, ele não surpreende, tá ligado? Mas eu acompanhei a série, assim, razoavelmente. Eu assisti o quarto filme no cinema e tal, que tava prometendo um puta 3D, mas não cumpriu, nem daquela vez, nem dessa, tá ligado? Eu gostei do filme, porque ele tem aquele problema de você ter um último filme ruim, e aí nesse você tem que reintroduzir, você tem que restabelecer, sabe? Rapidamente ter que estabelecer uma nova situação pro personagem, assim, sabe? É muito voado, sabe? Flashback e tal, diálogos expositivos, mas, cara, depois disso, eles começam a, digamos assim, resgatar elementos interessantes da franquia, porque a franquia começou bem, com a Kate Beckinsale e o Leon Wiseman, uma situação meio parecida com Resident Evil e tal, que é outra franquia que eu gosto muito. Mas assim, o filme ele tem esse espírito assim de resgatar e tal. Tem também esse lance de... Primeiro tem aquele lance de preconceito, né, assim, vampiros e lobisomens. Mas também tem um lance de girl power aqui, cara, que é muito legal. Não tente me vender esse filme à base do girl power, porque não convence. Sim, olha, eu vou começar falando sobre os pontos positivos. Primeiro, é curto. É um filme bem curto, mas às vezes não parece. Às vezes parece ter bem mais. Mas falando sério, pra mim, o ponto alto desse filme é a Kate Beckinsale. Por mais que eu ache que esse filme tá bem abaixo do potencial dela, esse ano eu acho que ela fez uma coisa muito melhor, um filme chamado Amor e Amizade. A mulher parece que não envelhece. Ela continua sendo uma ótima heroína de ação. Uma pena que o filme desperdiça ela. Porque vamos lá, pra mim, um dos grandes problemas desse filme. O filme não sabe decidir quem ele quer que seja o protagonista. A Celine ou o David. E aí o filme fica se dividindo entre o David e a Celine, quando a Celine é muito mais interessante. Não, sim, eles, digamos assim, eu acho que isso tem a ver com o fato deles tentarem aumentar digamos assim, o potencial dos personagens. Porque eles transformam a Kate Beckinsale numa heroína, assim, literalmente. Ela vai ficando mais poderosa de acordo com o filme passa. Coisas vão se descobrindo e tal, assim, dá pra ver no trailer que tem um lance de uma velocidade com ela, assim. E eu acho que eles desenvolveram melhor esse cara justamente pra você conseguir ver isso, assim. Porque é um universo, não é só a Celine, não é só o vampiro. Sim, o vampiro sim. Que é bom. Você também tem os lobisomens e, digamos assim, nesse filme eles estabelecem raças um pouco diferentes, assim. Mas tá aí a questão. A gente tem a nossa diferença bem clara aqui. Você acompanhou Anjos da Noite desde o início, sendo fã, e eu meio que, sei lá, indiferente. Assisti os filmes, sim, eu até curti até o terceiro. O meu problema, assim, se você entra nesse filme sem ter ideia do que se passa, sobre o que é, até que o filme consegue explicar de uma forma bem rápida. O problema é que o filme alterna entre cena de explicação e uma cena mais ou menos de luta. Cena de explicação, cena de luta mais ou menos. Cena de explicação, cena de luta. Esse é o formato do filme até o final. Porque eu sinceramente, eu não me senti nem um pouco envolvida, eu não senti a urgência dos vampiros, eu não senti esse negócio de se a gente não criar um exército, nós vamos ser dizimados pelos Lycans. Eu não senti a urgência da situação. O filme inteiro, ele tem, o tom dele emocional é esse aqui. É só isso aqui. E isso aqui. Não altera nem um pouco. Assim, quando tem alguma alteração emocional é por causa da Kate Beckinsale.
Bom, olha, uma coisa que me incomodou bastante nesse filme, foi uma coisa bem inconsistente, foi a edição. Esse filme, ele parece muito um trailer imenso do verdadeiro filme, porque as cenas, elas não têm uma boa transição de uma para outra. Elas todas parece que foram cortadas no meio. Parece que ia ter mais coisa e que foi deixada na sala de edição. Assim, é muito brusco, né? Aí acaba gravando, assim, qualquer apego que você tem, qualquer elemento do filme, assim, qualquer sentimento, de repente o cara já tá no outro lugar, já tá falando sobre outra coisa. Não, tem uma cena que é o melhor exemplo que eu posso dar pra vocês. A gente tem um momento, sem muitos detalhes, claro, pra não dar spoiler. A gente tem uma cena em que a Celine e o David estão num trem e eles estão avistando o lugar pra onde eles têm que ir. E esse lugar é cercado de gelo, é montanha e gelo, não tem mais nada. E no take seguinte, eles estão a cavalo. Sério, um mínimo de transição, cara. De repente os caras estão montando um... Ai, não, sério. Pois é, assim, presume-se que vampiro não precisa de cavalo pra andar... Onde eles arrumaram esse cavalo? Essa é a minha questão. Lá pro final do filme, também, mas sem dar detalhes, a gente tem um vampiro e um Lycan que estão correndo na direção um do outro, metendo bala um no outro. E é claro, as balas não fazendo nada. E aí eles chegam, ficam cara a cara, sem bala, nenhum nem outro, e aí eles decidem se encarar e fazer... E as balas... Eu juro por Deus que eu cobri, botei a mão na boca para pessoas ao meu redor não ouvirem meu riso, porque foi... Pois é, eu não acho isso daí ruim não, porque pra mim isso aí só tem a ver com a canastrice do filme em si, sabe, cara? Aquela coisa de o cara gritar na frente do outro, assim, sabe? Aquela animalidade e tal. Agora sim, a gente vai falar um pouco da direção, assim, da Anna Foster e tal, assim. Desde o começo do filme, você entende que tem essa vontade de resgatar os elementos da franquia e tal. E uma das coisas mais legais, eu acho, assim, que foi a sensualidade e tal do filme, e a sexualidade, que tem muito a ver com os vampiros. Até, digamos assim, completando com essa cena que você achou engraçada, né? Que tem tudo a ver, sabe, com a animalidade dos personagens e tal. Assim, a Anna Foster, ela ainda acho que é o primeiro grande longa-metragem dela aqui, posso estar enganada. Ela dirigiu episódios da série Outlander. E assim, eu acho que ela fez algumas escolhas um pouco equivocadas, principalmente em questão de efeitos. Por exemplo, ela usa muito efeitos de câmera acelerada ou de câmera lenta que são tão bem ultrapassados e, na verdade, deixam o filme com a cara de barato. Sim. Não, assim, ela não sabe filmar ação, assim, infelizmente. Ela só filma porque é o momento que tem que ter ação, a ação não é pensada... Sabe, não tem uma coisa não tem um interessante, momento assim. Não tem um momento que você fala, cara, essa cena foi foda. Não, o 3D não agrega o 3D, assim. De jeito nenhum. E, por exemplo, tem outras coisas também, como mix entre efeitos práticos e computação gráfica. Os Lycans estão terríveis. Sério, pra 2016 os efeitos estão péssimos. Ela não tá sabendo transitar, assim, nesse aspecto, o filme ele vai sempre decepcionar você, assim, porque tem umas cenas no gelo, outros tipos de coisas, assim, cara, que não funciona. Agora vamos falar um pouquinho dos dois vilões da história. A gente tem o Marius, que é o novo líder dos Lycans, e a gente tem a Serena, que é uma vampira que não se dá pra confiar, vamos dizer assim. O Tobias Menzies, ele é um ator que tem feito muitas séries bacanas ultimamente, como Outlander, Game of Thrones, Night Manager. Ele é um bom ator. O meu problema com o personagem dele é que eu nunca sinto eu não tenho nenhum senso de perigo ou ele não me passa essa ameaça que ele deveria passar. Ele era para ser um grande líder estrategista, mas eu não vejo muito disso. Eu vejo um vilão convencional, com motivações rasas, que tá ali só pra ter um vilão. Pois é, assim, os dois vilões, basicamente, eles querem poder. Eles querem um poder, eles querem ser o líder, eles querem se fortalecer, saber evoluir a raça. Cara, mas, digamos assim, pelo menos, eles estabelecem um pouco diferente como que um e o outro vilão querem esse poder, assim. Tipo, um é mais bruto e o outro a outra é mais, sabe, é uma jogada política, alguma coisa desse tipo, assim. E o interessante é que, digamos assim, a Celine, ela tá ligada
com esses dois vilões, também de forma diferente, assim, mas o embate dela final é com o Lion, assim, né? Mas, ó, vamos lá. A Serena, grande problema dela, vamos lá. A Laura Pulver, ela é uma boa atriz e eu fiquei até curiosa, porque eu gosto do trabalho dela, principalmente o que ela fez em Sherlock. Eu tava esperando ver uma vilã ameaçadora, mas o grande problema dessa personagem é que o que ela faz não tem qualquer diferença no resultado final desse filme. Não, eu acho que ela é funcional, assim como vários outros personagens, assim. Eu não acho ruim, porque eu acho, pra mim, ela serve pra você mostrar a mitologia, elementos diferentes, os personagens podem ser diferentes uns dos outros, assim, sabe? Vamos às notas. Pois é, cara, a sua primeira. Ai, meu Deus. Eu vou dar 2,5. Eu não tô nem aí, pode me olhar feio, mas eu sinceramente eu não consegui eu não tenho o que recomendar nesse filme. A Kate Beckinsale, ela pode ser uma boa heroína de ação, sim, mas o filme não aproveita ela de forma alguma. E todos os demais elementos simplesmente não valem a pena, porque a história é totalmente exposição, as cenas de ação são um pouco inspiradas, o 3D não agrega em nada, a direção faz umas escolhas bem ruins e o roteiro é muito fraco. Eu vou dar um 6, assim. Porque eu gosto desse tipo de filme, assim, mas ao mesmo tempo eu acho justo, porque o filme tá resgatando coisa, eu acho que ele tá sendo, digamos assim, um pouco mais sensato do que outros filmes, assim. Infelizmente, a coisa mais importante que é a ação do filme decepciona. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e deixar nos comentários o que você achou de Anjos da Noite e Guerras de Sangue, se você já assistiu. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e, é claro, cinemaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau.